Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos mais uma vez todos vós, bem-vindos mais uma vez todos nós, bem-vindos todos os seres que aqui estão, apenas invisíveis aos vossos olhos, em total contágio, em total possibilidade de exercer o seu domínio natural, em sendo da natureza humana e espiritual, em sendo que todos os vestígios e impressões naturais daquilo que assim o realizam, daquilo que assim o vivem, se expressam, se manifestam como todos vós. Na verdade, quem são os inquilinos? Se aqueles todos, umas centenas deles que aqui estão, ou todos vós encarnados, ou esta que se manifesta, que se expressa através deste aqui. Ora, quem poderíamos dizer quem são os inquilinos? Ora, se dissermos que se todos nós somos inquilinos, temos a proeza do inquilinato, significa que porventura, diante de uma circunstância ou outra, somos inquilinos e não aquisitores. E em verdade o é. Somos inquilinos e não aquisitores, já que a impossibilidade de estar e ser inquisitores é absoluta. Isto é tão intrigante para todos vós e para todos nós, mas que seja muito intrigante isto. De que capacidade que temos de prodigalizar no efeito de uma multiplicidade de seres entre aqueles que são inquilinos e aqueles que têm a proeza de realizar a obra pelo inquilino de um período momentâneo, de ali viver e ter o aquisitivo de receber em troca. Então, filhos desta vida, principiando no bem-vindo. Então estamos tão estreitamente vivos, tantas vezes, de que bem-vindos, e o solícito de bem-vindo é porventura, alguma vez dentro do tempo que podemos dizer bem-vindo. E que tal se existisse uma orquestra gigantesca da gigantesca, de que diz bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. E mais uma vez, daquilo que tratamos de estar e ser inquilinos, e assim somos todos nós. Então, de que tamanho seria a proeza daquilo que podemos trazer em troca? De que somos inquilinos? Do tamanho desta orbe, deste planeta? Com tudo que está dentro, interno e externo, somos inquilinos de tudo isto. Mas não, isto não importa, isto não é ser inquilino. Onde está localizada a proeza da habitação, de onde há um inquilino? Onde ela está localizada? Quer dizer que aqui onde se manifesta a proeza daquilo que recepciona o inquilino, ela está do solo para cima, e numa estadia assim, e que poderia ser imensa, como o maior palácio do mundo, e de todos eles, onde ele está, como inquilino. O que diz respeito à natureza humana e espiritual, que pode separar circunstâncias das circunstâncias,
Como pode separar do que o próprio inquilino desta vida, da existência, de aqui estar neste reino imenso, de onde tudo, de todos os ares possíveis adentro para todos, de toda a proeza daquilo que se possa manifestar em alimento, está ali, está ali, está ali em todas as partes. A proeza do equilíbrio e da lei e da justiça entre os astros, para simplesmente estarmos aqui e construirmos uma habitação e termos o direito sobre ela, como se naquele espaço podemos colocar em troca de algo por algo que esteja inquilino. Então saiba disso. Na capacidade que tenhamos de uma sensibilidade bem pouca entre todos nós. De que tamanho é a invenção humana desta natureza humana e espiritual? Qual a vertigem, qual a capacidade que tenha de realizar uma obra dentro da obra e não pagar nada, ao contrário, devastá-la, tomá-la e por acaso dizer que é minha, dentro daquilo, dentro de algo que jamais poderia dizer assim, o que dou em troca deste ar, deste solo, de tudo que se manifesta em volta, do equilíbrio, do calor que preciso para viver, do quilate daquilo que, do nada ao por tudo, estamos existenciais e encarnados, com a proeza de manifestar movimentos, de que sermos seres pensantes, de que somos seres com capacidades mil dentro de um corporativo imenso e gigante. Que nenhuma empresa possível nesta terra tenha como consignado de um único ser da natureza humana e espiritual em seu próprio consignado de perfeição. Então, o que aconteceu com todos nós? O que aconteceu com todos nós? Que temos a competência de separar daquilo que somos eternamente inquilinos e construir dentro daquilo que somos inquilino uma outra manifestação de uma estadia. E pior ainda, né? Com a competência de entrar ali como entramos aqui e não precisamos pagar nada, só recepcionar. Só recepcionar e recepcionar de todos os graus possíveis. De toda a sustentação que nos dá, que nos faz e tudo mais. Então poderiam dizer, todos nós, todos que estão aqui, e com todas as impressões que possam ter, todos, como já tratamos, todos, centenas e milhares, do que significa isto. De que tamanhos temos para nós o que significa propriedade. Do que significa para nós, do que significa ganho. Do que significa, podemos dizer o que significa, o que é justo e o que é legal nisto. Sabe por que tratamos disto? Porque diz respeito a algo. O maior mercado de capital que pode existir é a própria existência. O maior mercado capital que possa existir é um ser da natureza humana e espiritual que possa se expressar nesta orbe como encarnado e ter ainda a proeza de receber uma vestimenta orgânica para aqui estar sob todas as circunstâncias possíveis. E dado este tesouro imenso e gigante para todos nós, somos a capacidade ainda de trazer uma construção dentro do inquilino que somos, desta imensidade de todos, e dizer, isto é meu, este corpo é meu, este conhecimento é meu, este sentimento é meu. Tudo que diz respeito ao que eu posso do verbo entender é meu porque eu entendo que seja. Quer dizer que entende que seja, por tudo que tratamos, não vale absolutamente nada.
porque tudo pode ser um obséquio e um engano. Somos, em totalidade, inquilinos desta grandíssima orbe, deste planeta imenso, onde tudo constitui para nós, por nós, de todos os modos possíveis. Que isto é um fundamento. Dentro deste fundamento, então precisaríamos pedir emprestado a possibilidade de construir algo que reserva para nós a competência de estar muito mais abrigado, protegido. E que poderíamos dizer que todo este alicerce, tudo, jamais é seu. E jamais vai ser. Quer dizer que se temos este pequeno engano, quantas multiplicidades de enganos podemos ter? Ora, o quesito não é não haver habitações. O quesito é onde colocamos a habitação. O quesito é de que tamanho podemos retribuir como inquilinos desta orbe inteira, para poder colocar lá aquilo que podemos entender que é nossa habitação. E muito, muito intrigante. Tudo nos sustenta. Tudo nos dá a capacidade existencial. Tudo nos dá absolutamente tudo, que por dentro de tudo isso não fizemos esta orbe, não fizemos a capacidade de temperatura desta orbe, não fizemos os elementos, só utilizamos. Não tivemos a competência de produzir até o que a cópula realiza para outros seres virem para esta terra. É meu, é meu, é meu, é meu. Quer dizer que a competência de tratar da vida como é sua, dentro da mediocridade absoluta que posso entender, quer dizer que, em primeiríssimo lugar, pediríamos um alvará para aquilo que nos sustenta. Pedimos um alvará para quem realizou este solo. Pedimos um alvará para quem realizou esta luz do dia. Para quem realizou aquilo que refresca a luz do dia. E assim por diante, desses alvarás todos. E uma gratidão gigantesca, e com bem sabendo que aquilo que vamos produzir ali significa apenas uma competência a mais da sobrevivência da natureza humana, de que é minguada nesta terra, porque todos os outros animais não precisam de habitação, nem os pássaros, nem os outros, só nós precisamos de habitações. Eles não precisam. E quando colocamos em habitações, eles pioram em vez de melhorar. Ficam mais enfraquecidos, não fortalecidos. Então temos por empréstimo, até os materiais que colocamos para realizar a obra de nossas habitações. Todos os materiais, não realizamos nenhum. Somamos e dividimos alguns. Apenas isto. Quando isto implica numa competência de sensibilidade disso, porque poderíamos dizer o que é mais arrogante do que termos tudo isto como se fosse um tapete natural, que podemos fazer o que quisermos disto, nada disto. Cada passo, cada ato, se estiver dentro deste fundamento, sabe o que significa? Que este se amplia. Então, uma sensibilidade pequena amplia-se para maior, para maior, para maior e para maior. A insensibilidade multiplica-se para maior, para maior, para maior e para maior. Possuímos a competência até de termos impressões que temos. E temos ainda ter a competência de ter a impressão que temos e multiplicar o que temos. E na medida que aconteça isso externamente, temos a competência de uma impressão tão absolutamente equivocada
que multiplica-se por todo esse civilizatório. Quem tem? Mas podemos dizer, como tratamos aqui algumas vezes, que podemos brincar de ter. Então podemos ter um jogo de ter. Aquele que ganhar melhor o jogo é aquele que mais tem. Tem o quê? Então notem todas as grandes civilizações quem o tem. Aquelas que se extinguiram. Mas se todos vós agora, encarnados desta terra, e todos os outros seres que aqui estão como nós, e que nós temos visibilidade entre nós total, todos os seres que estão aqui, invisíveis aos vossos olhos, com todos estes outros seres, e se eles levarem depois daqui a impressão de que deveriam de ter? E se eles levaram a impressão daquilo que foi declarado que tivessem, formatou-se. No interior das posses internas que cada um tem, e de que não é interna, é externa. Então, muitos que estão aqui, e de que muitos, como sempre tratamos, muitos estão retornando, e muitos estão de passagem, e muitos que estão de passagem levarão essas boas-vindas para uma pátria invisível gigantesca, que diz respeito ao portal da edificação, com mais de milhões de seres caminhantes por toda a Terra. E podemos dizer que esta ordem conseguiu colocar a palavra, colocar o desígnio, colocar o intento num palco central onde reinam encarnados que sois todos vós. Podem dizer e questionar o que quiserem, já que o mundo externo, além de tornar os outros inquilinos e não ele, ainda formatam todas as impressões possíveis com relação a seus semelhantes, e que diz respeito a isso, de tal modo que existe algo que faz o domínio, e de que algo que dentro disso. Então repilam para aqueles que têm, que diz que têm, e que jogam que têm, que brincam que têm, se tem. Mas é absoluto, não é? Então, toda certeza disto, do jogo disto, todas as impressões disto, solidificam-se na Terra numa crença. Esta crença, mais do que tudo, formada-se entre centenas e centenas de crenças, em centenas de brincadeiras e de jogos daquilo que se tem. Sabe com o que todos têm, do que falam que tem? Um estômago, um pulmão, um intestino, 2 pernas, 2 braços. E um inquilinato dentro do organismo físico, que dura pouquíssimo, apenas isso é o que tem. E ainda é externo porque não tem, porque tão externo que até os seus pés é externo, não tem contato nem com os pés, nem com os joelhos, não tem contato absolutamente do que diz respeito a si mesmo, a não ser aquilo que ele entende como é interior dele, seu sentimento interior e particular, e é externo porque é visível. Tem visibilidade absoluta para os olhos que têm uma velocidade maior do que isto. Bom, se por acaso do destino, o que tem é o que tratamos, mas vamos dizer que é externo e é provisório, também não tem. Então o que tem? Não é intrigante? O que será que tem? Se é tão absoluto isso do que tratamos,
porque é indiscutível, o que será que tem? E se tudo isso é absolutamente descartável, daquilo que se produz para inquilinos ou aquilo que é inquilino daquilo que se produz, o que será que se tem? Então vamos dizer que depois de que estejamos um tanto revelados disto, e que não estamos com uma impressão de veras de que tu que é meu, do que é isto, e do é meu, e do é meu, e nem questionou quando é meu, de onde colocou o seu assento, como fosse aquilo seu, o solo onde colocou, os elementos que vão entrar ali, todos, como já tratamos. Isso não é nada, não é? Tira tudo isto, mas tira tudo isto. Tira tudo que nós estamos tratando. Se isto é absolutamente provisório, totalmente provisório, somos donos do que então? Sabe do que somos donos aqui? E para todos os seres que aqui estão também? Da impressão que são, da impressão que têm, da impressão do que pensam e são donos, da impressão do que sentem e são donos, da impressão disto e da impressão daquilo. Recepcionaram e ganharam de presente, como todos nós, tanto quanto esta que se expressa aqui. Quando temos esta revelação, esta clareza disto, aí sabe qual é a grande questão? Onde é minha casa? O que diz respeito à impressão que tenho todos os dias, de que é meu, mas são impressões, qual o original de todos nós do que somos? E de que o tempo não vai terminar, e de que todos os envelopes que colocamos que tenho, ele desaparece por completo. Fazemos deles heranças das mais terríveis possíveis, dizendo, olha, a impressão que vai existir é o que você tem. A impressão que você tem, então, fecha os olhos, faz-te conta que não venha, porque na pureza onde foi constituída, está dentro daquilo que somos inquilinos, não pagamos nada, nem ficamos gratos, nem pedimos, nem nada, solidificamos aquilo e diz, isto é meu. Então, só algo aqui, entre tudo, que vivem nesta orbe, encarnados nesta terra, desencarnados nesta terra, porque os vestígios, as impressões continuam, quer dizer que não saímos daqui, tomamos um banho de chuveiro de todas as impressões que temos, levaremos as impressões do que somos, do que temos, as impressões daquilo que temos e do que somos, até de nosso organismo e de tudo. Impressões. Então disse que a verdade e a vida é onde no fundamento está, onde as impressões desaparecem. Todas. Porque vivemos de impressões que nos dão, herdamos impressões coletivas, herdamos impressões daqueles que nos trouxeram para esta terra, porque também herdaram impressões. Herdamos e herdamos tanto, que podemos dizer, mas herdei tanto, o que de verdade é meu? Aquilo que faculta a possibilidade de aqui tratarmos filhos desta vida é que não saímos dos fundamentos. Existe um lugar único que se chama fundamento,
onde as impressões podem desaparecer e vermos com os óculos da verdade do caminho. E a verdade e o caminho é que sois existenciais, sim. Então, ora, se não encontro que sou existencial, o que encontro que todas as impressões que tenho deste mundo, mas elas são e não são, ou na verdade nem são. Então vamos herdar o quê? Então vamos dizer como todos tratam, que de repente, num instante agora, não estarão mais 1 minuto aqui, cada um de vós, 1 minuto. O que levarão? Então, mas aquele que diz, estou desperto, reconheço que desencarnei, como ele está e com que impressões está. Para onde estão os laços das impressões? Será que então tomamos um banho no túmulo? No túmulo, tomamos um banho redentor de todas as impressões que temos do que dizemos sou eu? Qual o meu caminho? Qual? Ora, se dentro deste fundamento temos este fundamento e temos esta revelação, tudo muda. Tudo absolutamente muda. Primeiro, sabeis que sois existencial. Saber existencial é porque pode fechar o olho e falar assim, não quero ser existencial. Então tentem agora, estão com o olho fechado. Não quero mais ser existencial, não quero mais ser existencial, não quero ser estar existente. Tentem. Conseguem? Quer dizer que este fator tem uma predominância imensa. Só esse fator está no quilate, onde tudo está desaparecido e todas as impressões daqui. Sois vivente? Então não sou vivente, não estou vivo encarnado, não estou vivo encarnado. Tem. Tente a noite inteira, a semana inteira que tem. Isto é um fundamento, não é? Sou da natureza humana e espiritual. Decorrente disso, centenas de bilhões de seres compactuam impressões de pensamentos, sentimentos, daquilo que sabem, daquilo que conhecem. Tudo de graça. Recepciono a capacidade de ter fome, recepciono a capacidade natural de respirar e inspirar, recepciono a capacidade de abrir os olhos e fechar, a capacidade de caminhar como bípedes, recepcionam a capacidade como homens de andar em pé, com o cérebro para cima, não para baixo, onde as entradas são totalmente distintas dos quadrúpedes, que dentro da visibilidade é muito simples de como entra para um quadrúpede mamífero do que um bípede da natureza humana e espiritual e suas entradas, para que simplesmente ele esteja vivente, que tenha fome, e de que tenha um encanto suficiente que vai correr atrás do encanto de alcançar a possibilidade de outro ser vir desta terra, conjuntamente com a capacidade de sentir, conjuntamente com a capacidade da impressão que tenha. E assim por diante, por todos os cantos e todos os lados. Quero dizer que só tem uma certeza todos vós, de vossa existência e de ser da natureza humana e espiritual. Numa velocidade maior, já que nós temos todos, a totalidade são 7 velocidades. A primeira velocidade é a que está como encarnado, mas se não existisse todas elas, não estariam viventes, mas estão totalmente insensíveis a elas. Na velocidade maior, onde desaparecem as impressões, os seres continuam do ser da natureza humana e espiritual. Quer dizer que Cristo é da natureza humana e espiritual. O transmutante disto é a velocidade onde as impressões desaparecem.
As impressões de distância, as impressões de tudo. Quer dizer que temos um grande problema, uma grande charada, impressões. Podemos ter impressões de que vamos estar aqui pelo resto da existência. E podemos ter certeza disso. E quando temos no leito de morte, estamos acordados, chamamos todos os que estão em volta e diz, olha, tenho certeza que estou partindo desta terra. Ele tem todas aquelas impressões, acordado com isto. E em algo acontece, que além do que possa ser conhecido do coração, parar de bater instantaneamente e parar o organismo físico. E da contraparte acontecer. Ele está com todas as impressões possíveis. Eles, vós, todos aqui, não vão tomar um banho de redenção. As impressões desaparecem. A luz se edifica no interior do coração, da garganta. Então, aquilo que entende de vós e que anda e caminha por tudo isto que tratamos tantas e tantas vezes, são impressões. Desígnios de impressões de uma multiplicidade imensa de circunstâncias. Se temos a impressão que como inquilinos nesta terra, não temos nada a pagar para ela, podemos edificar, podemos devastar, podemos tratá-la de qualquer modo e não pagar nada, sabe o que somos? Um inquilino que não paga as contas, um trapaceiro perante o Espírito, perante o Pai. Mas devemos para o Espírito perante o Pai. Não, mas aquilo é meu, não devo nada, não. Tira-lhe o ar. Pronto, tira um pouquinho. Então, arrogância e impressão torna o que somos da natureza humana e espiritual espiando neste planeta, devastadores, insensíveis, trapaceiros, todos nós. É o desígnio, é um consignado. E temos todos os moldes de impressões para que isto não é verdade. Mas somos decorrentes disto, então, justificamos disto, e disto, e disto, e daquilo, e temos uma proeza na qualidade mais arrogante do mundo de tratar todo o mundo, a terra, a orbe, o espírito e tudo, como acharmos que podemos tratar. Ele é intrínseco, ele é o que é. Ele não é um itinerário. E não é um itinerário que vamos entender dele no começo, no meio e no fim. Ele o é. Como é para todos vós. Como é toda a potência sustentadora no vosso cardíaco que o faz estar vivos aqui agora. Quer dizer que o cardíaco, no reino das impressões dos encarnados, ele é superior a todas as impressões de tratar. Então tratem de vosso cardíaco agora. Cada um trate como quiser, de vosso coração. Ele é sustentado, tem leis exatas. 1 instante, 2 minutos, 3 minutos de algo desajustado disto que tratamos. Não estarão mais aqui. E vai cobrar de que inquilinos? Então poderia dizer para a Madre Paulina que aqui está. Já nos apresentamos tantas vezes. Poderia dizer, Madre Paulina, tudo o que trata conosco, ele pode funcionar na vossa pátria espiritual, mas aqui neste mundo não funciona. E Madre Paulina diz que funciona. Porque todos que estão ali sentados invisíveis aos vossos olhos, pode dizer que funciona. Mas sois eternos, não são? Temos a impressão da eternidade indo no velório. Temos a impressão da eternidade carregando junto com alças.
Se não houvesse, e saberíamos de que isto, o que construiríamos nesta vida, de que tamanho tiraremos a arrogância e teríamos, por todo o préstimo possível do que faz de nós viventes e do que faz de nós tudo o que tratamos aqui agora, e este crédito é grande que a gratidão seria imensa, interna, gigantesca. Não. Temos a impressão que vamos carregar o mundo inteiro ali. Se temos, se recobramos, se estamos cônscios, revelados disto, tudo muda. Então, quando pegamos uma alça, pegamos a nossa própria alça, como seres mortais, ridiculamente mortais. Quando isto aconteça, nos tornamos inquilino desta orbe, inquilino do sistema solar, inquilino deste grande universo. Tornamos inquilino da proeza, daquilo que pudesse manifestar para nós e dar de presente um organismo físico para caminharmos nesta terra. É meu? Então, poderíamos dizer assim, este plexo cardíaco, este coração, de que é sustentado dentro de leis próprias e justiças, muito além do inconcebível do que eu possa saber. Tem o quilate suficiente para poder manifestar a possibilidade de eu estar existente nesta terra. Mas falem dos pés, das unhas, do cabelo, do que quiserem, é meu. Não tens nada aqui, nem vosso organismo físico. Tens a proeza de realizar obra dogmática, ou ter uma leitura, ou uma lei, ou uma justiça, dentro desse grande civilizatório, onde todos possam reinar e ter a impressão de. Então, se respeitarmos os fundamentos, haveremos dizer que a impressão de que eu tenho, mas não consigo rasgar da minha cabeça, é falsa. Mas é digno. Então, o roteiro arrogante que fiz do que tenho é uma impressão. Mas se é uma impressão? Então, mas e aí? E se por acaso isto for uma revelação, podemos dizer assim que, como fomos afetados tanto, para conseguir nada do que eu poderia e possa entender, do que possuo ou não possuo, está dentro de uma impressão coletiva. Em se tratando disto, em se tratando disto e dos fundamentos, podemos dizer que estamos tratando dentro de fundamentos crísticos, ou de muitos e muitos seres que vieram para esta terra e profetizaram através dos fundamentos, e sua palavra é através do fundamento. Seus dizeres é aprovado ao fundamento. Jamais diriam que era seu. Então jamais Cristo poderia dizer que era dele. Porque tinha uma revelação das impressões de tudo que possam dizer que é dele. É apenas uma impressão. Então, na impressão de que é vosso, do que o seu organismo é vosso, de que o vosso pensamento é vosso, do que entende do que significa propriedade, é vosso, e tudo demais é vosso. Então levem tudo porque é vosso. Daqui a pouco, ponham num baú ou numa mala e levem tudo. É vosso mesmo, não é? Então, isto que tratamos é muito lindo, sabia?
não é para entristecer, porque será que vamos jogar tudo fora? Porque estamos no princípio da construção, medimos tudo errado, era uma impressão que era estreito, era largo, mas tinha a impressão que não era largo, ele era profundo. Então tínhamos impressão e construímos tudo naquilo, nos vestígios daquilo que tínhamos a impressão disso. Todas as conexões de impressões desta terra, de que fazem um organismo vivo de todos os negócios, de todo o mercado, de tudo do que esta madre sabe muito bem, de que há muito pouco esteve aqui, e que tem a visão direta disto tudo, porque nós tomamos um banho de bem-aventurança absoluta e total e de redenção, e de que pagamos todos os pecados desta terra. Saibam disto. Dentro da entrada original para o homem, do que é de direito, do que é justo. Pode realizar essa obra civilizatória onde a impressão que teve do direito que é justo, mas é inexorável, é um fundamento. Todos seres da natureza humana e espiritual, para ser da natureza humana e espiritual, tem uma entrada da lei e da justiça, e ela é distorcida para lá e para cá, e cada lugar pode ter o direito de utilizar a lei e a justiça como quiserem, sendo que a lei e a justiça dentro do fundamento é uma só. Quando isto, dentro do fundamento, que desprezamos porque dissemos assim, lá nos meus negócios, esse tal de fundamento tratado no portal de ficação não vale nada. O que não vale nada? Será que é o fundamento ou os negócios? O fundamento cabe em tudo. Tem um princípio, uma função, é ativo e vivo. Percorre, faz realizar tudo o que é possível dentro. Se percursionamos aqui na Terra, encarnados, desencarnados porque estão na mesma orbe, estão no consenso da mesma orbe, sobre as leis da mesma orbe, não estão num planeta indefinido, de outra parte de outro universo, estão exatamente nesta orbe, em velocidades distintas, podendo quase que pisar um na cabeça do outro e não ser visível. Se tratamos aqui, e poderiam dizer, Madre Paulina, por que tratam disto? Com este total ímpeto para estes poucos encarnados que estão aqui. Então estou assentada no organismo físico de um encarnado, ligada a outras velocidades que é impossível de sabê-los, para protagonizar a possibilidade daqui estar. E para tratar de algo assim, este porte com inteligências superiores disseram, precisa tratar de algo lá, nem que for para um só. No reino dos encarnados, no reino da carne, no reino do cansaço gigantesco de todas as aflições, e tratar para vários auditórios, até em algumas velocidades outras, e ter um distintivo próprio de ação. E poderíamos, através das impressões, porque sabemos das impressões muito bem,
Podemos trazer impressões que encheriam este auditório daqui até o outro lado da rua ou depois do outro da rua. É muito simples. É extremamente simples. É que toda a religião e toda a obra de todos os santificadores, de todos aqueles que se arremetem e podem pagar os seus pecados, por todas as partes, por todo o canto, ele trabalha nas impressões daquilo que as nossas impressões gostam, das impressões de que se trata. Então podemos dizer que gostamos de um lugar que temos a impressão que vamos pagar nossos pecados. Podemos estar em algum lugar onde, conjuntamente dando a impressão de que podemos amaciar o coração alheio de enganos gigantescos, de que permaneçam os enganos para sempre, para sempre, para sempre, para quem sempre possa acalmar o coração. Não é nosso intuito. O nosso intuito é a verdade e o fundamento. E dentro disto, é irrefutável, inegociável, então, pródigos são vós encarnados nesta terra que aqui estão. Estão escutando a voz do Espírito e do fundamento, sendo que sabemos que não vai valer nada para os seus negócios, sabendo que não vai valer nada para vossas vidas, sabendo que não vai valer nada para nada, até da própria estadia que estão, não importa. O que importa para aquilo que protagonizamos no interior desta ordem magnífica é ter fidelidade. E a fidelidade está naquilo que, porventura, é indiscutível. E ter fidelidade naquilo que é indiscutível parece que é um mecanismo que não funciona para nada de onde vão caminhar. E funciona as impressões. Mas dentro destas impressões todas, entre ganhos e não ganhos, e tudo o que é possível só tem débito. Então parece que tudo que não funciona dentro dos fundamentos, as impressões também não funcionam. Sabiam que é inquilino desta terra? Mas não precisaríamos tratar disso. Andam por este solo. Bebem desta água. Respiram deste ar. Tem algo que veio para vós que não inventaram, a fome. Vão atrás do alimento. E no quesito disto vão caminhar nesta vida de um modo ou de outro por ele. Quer dizer que é isto que sobrou. Quer dizer que quando temos 10 pedras no sapato, se tirarmos uma, temos a garantia de que 9 não vai maltratar tanto. O fundamento é que tem sapato. O fundamento é que existem pedras. O fundamento é que, daquilo que foi sustentado, puderam caminhar onde tem pedra. E o fundamento de tudo isto, e naquilo que puderam ter a sensibilidade para as pedras não entrarem no sapato ou entrarem, até que elas entrem. Até que podemos ter, pela nossa sensibilidade, e dizer assim, nossa, existem pedras no meu sapato, perfurantes. Como pude? Eu tinha a impressão que não tinha, mas eu tinha uma dor enorme. Agora, tirei a impressão, vi o sapato e vi pedras lá dentro. Tirei as pedras todas e coloquei meu pé lá dentro, sustentado. É assim que se fala, na medida exata e no fundamento exato. Eu tinha a impressão de que era lícito. Eu tinha a impressão
de que aquilo era exatamente o que eu teria que fazer e realizar. Eu tinha a impressão também. Aí eu tinha impressão também, sendo que a impressão é uma impressão, sai fora do fundamento, e ela não vale nada pós ou pré-existencial. De qualquer modo, saibam, o existencial é o maior fundamento que tem. Bom, todos que estão, ou cada um de vós que pudesse o coração agora, no quilate dele e no quilate de sua lei, ele desaparecer agora de bater, simplesmente não estariam mais aqui, não seriam mais nada, não teriam nenhum aquisitivo nenhum mais. Fim. Todas as impressões não vão valer para nada, porque se levarem as impressões para outras velocidades, outros cômodos, elas não vão valer mais. Se levarem a impressão de aqui na Terra existe algo para se proteger que é de pedra, e levar esta impressão para lá, lá não tem pedra, como que vai ser? O mais fascinante é que estamos sob o jugo das impressões e estarão daqui a alguns minutos. Elas dirão. E as impressões, temos a capacidade de ter impressões e que nem podemos falar assim, a minha impressão que eu tenho por causa disto, é a impressão que eu tenho e a minha vida. Eu estou tocante do intuito da minha vida, do intento da minha vida e do que eu entendo que é a minha vida. E elas vão valer, elas estão fixas como um disco que não para. Ela não para nunca. Já viram um disco que chega no final e toca de novo, chega no final e toca de novo, chega no final e toca de novo? Vai tocar de novo daqui a alguns minutos. Se tiverem a revelação disto não quer dizer que vamos tomar um banho de redenção. Escutaram? A revelação diz, não use uma impressão para valer para outra, porque será engano. Mas se não valer a impressão, se não valer a impressão, e não valer a impressão, e não valer a impressão, tem algo que transmuta. Mas as impressões não abrem mão de nós. Elas continuam permanentemente. É porque eu tive a impressão daquilo. Então, outras iniciações, outros lugares onde o fundamento, o ser é importante mais do que tudo, porque é o único que vai permanecer. Tratam do mesmo modo, de modos distintos. Mas este é o fundamento. Então, os orientais tratam como ilusão. Parece que é, mas não é. Mas que absurdo que eles tratam. Tudo é ilusão, parece que é, mas não é. E se tratarmos de impressões? Se somos impressionáveis, quanto podemos ser impressionáveis e dizer que somos nós? Não é que alguém trouxe para nós. Não, mas eu tenho a impressão disto e disto, saibam. É impressão. Recordem quando estiverem levando na alça, dê algo de madeira comprido, que tem algo lá dentro, que tem impressão de que estão levando um mortal. Se realizarem uma obra-prima coletiva, dá a impressão de uma santa, ela se torna. E a impressão coletiva é tão grande que não há quem tire a impressão daquele ser da natureza humana e espiritual é uma santa. Não há quem tire.
E todos herdam isto. Então, aqueles que estão vindo nesta terra herdam a impressão de que aquele ser da natureza humana e espiritual, muito distante do tempo, muito distante de tudo, é uma santa. E vai pernoitar nos pés dela, vai acender todas as velas de todos os tamanhos por ela. E vamos dizer que vale para tudo o consignado das impressões de vossas vidas. De que vão acender velas por ela agora, daqui a pouco. Vão ajoelhar por elas. E todas as impressões estão aí dentro. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro e tudo. Quem tira a impressão do engano, se elas são justificadas por outras impressões? Quem tira? Então saiba, se tivermos uma revelação, numa insensibilidade do simples organismo humano que é um pé, e que todos têm, e de que existem pedras dentro do sapato, e ele tem uma revelação disto, ele vai salvar o pé, não vai. Então ele vai dizer, não, a impressão que eu tenho é que eu caminhei no deserto e tudo, é a impressão que eu tenho e tudo, a única que precisava é uma revelação, tenho pedras no sapato. Então, com a impressão da dor, construímos um caminho só de algo macio, areia macia, para poder pisar e as pedras do sapato não doer. Uma almofada macia, uma estrada de almofada macia, aí pisamos no macio e as pedras do sapato desapareceram. Quantos colchões macios estão para todos vós? E para todas as impressões que estão aqui? Então tem dois caminhos. Podemos ter a impressão de que uma estrada macia facilita aquela dor que temos quando pisamos. Este é um caminho. Mas esse não funciona mais, vamos encontrar algo mais macio do que isto. Ou outro caminho, direto e fundamental. Estou com pedras no sapato. Quando isto acontece, quando esta revelação acontece, a revelação também que temos pés, e que são sustentados. E estes pés dizem que tem algo errado, porque tem dor. Então isso significa sensibilidade. Se não houvesse, faria buracos no pé. Não é? Sensibilidade, pedras no sapato, tirar o sapato com as mãos que são sustentadas, colocar o pé lá dentro outra vez e ele estará salvo. Ou vamos criar estradas almofadadas. Podemos, porque temos os recursos, os poderes desta terra para tudo. Até no aquisitivo de comprar uma estrada macia imensa, só para pisar e estar macio e não doer a pedra no sapato. Mas o mais fácil, dentre todas as impressões, é isto. É ficarmos arrogantes tanto que ficamos donos do mundo. Podemos edificar o que quiser lá dentro. E falamos, sou dono, agora procura o inquilino. Se encontramos uma casa tão imensa, tão grande, e o dono não está presente, então entramos lá e edificamos uma casa pequena dentro desta casa gigante, e que tem um dono. E dizemos, fabricamos uma bem menor lá dentro e falamos, eu sou o dono. Este é o dono e podemos ter um inquilino que vai lá naquela casa menor. Porque o dono está ausente.
Isto diz respeito para todos nós, a maior bússola possível, daquilo que é de verdade, daquilo que vão precisar, inexoravelmente, indiscutivelmente. Podem justificar, discutir, trazer para lá e para cá. Só o fundamento vale. Então, algo para todos nós. Quando desencarna, com todas as impressões, só a possibilidade de ser existencial, de que é possível estar em outra parte, não é? Mas estar existencial com impressões anteriores desta última vida. E elas continuam. Não é intrigante? Mas só continuam porque são existenciais. Quer dizer que o valor máximo de tudo é o existencial, não é? Então saibam, quando estiverem em vossos negócios, em vossa vida, não entende que entende delas, das impressões que tenho, só vale o que sou existencial. De outra forma, não estariam lá. E nada valeria daquilo. Absolutamente nada. Nem um grampo e nem um prego. Então, se isto que não vai valer porque sou existencial, porque não cabe mais nas impressões que temos na vida, no coloquial que temos da vida, então saiba, só isto vale. Porque, recordando, apenas no fator existencial é que estarão existencial com todos os vestígios e impressões para continuarem. Se as impressões não for estar mais próximo disto, vai tentar o máximo pegar e de toda maneira possível estar nesta mesma velocidade que está aqui, sendo existencial. Então existe algo de uma sabedoria maior do que todas as sabedorias, porque nós, na natureza humana e espiritual, experimentamos o verbo experimentar de Abigail. Maravilhoso Abigail do verbo. Tudo é sustentado. Então tenho a impressão daqui a pouco que vão sair correndo e bater a cabeça na parede. Vai ser sustentada a perna, o sangue, o osso e tudo mais, e vão bater a cabeça na parede. Não esqueçam disto. Então temos algo quando temos uma revelação de tudo isso, de que tomamos todo o cuidado deste mundo possível, intercruzante por todas as partes possíveis. Porque todas as impressões que chocam com outras impressões têm o contraponto. Tem o que se espera, o que se não se espera. Tem tudo ou mais de que tal ter a revelação disto, e se a impressão está reinando em mim, tudo cuidado possível. Principalmente de ser entendedor, de ser arrogante, de dizer que é isto ou aquilo. Por isso, lá em cima deste, para a Madre Paulina, para não ser arrogante, trate dos fundamentos. Se sair disto, vão tratar do quê? Por isso, não saímos deste oásis do fundamento de tudo que tratamos agora. E aqui está para nós todos, seres da natureza humana e espiritual, quase que em totalidade, invisíveis de impressões. Torna-se um potenciador divino.
um potenciador divino, não um potenciador de suas impressões particulares, pessoais. Eles podem trazer uma retenção maior para nós, de presente, e é sustentado. E para este efeito, não existe uma dificuldade de esforço, mas de condição. Num complexo mundo de infinidade de algo sustentado dentre centenas de impressões das piores possíveis por todas as partes. Temporais negros de impressões por todas as partes. Mas, Madre Paulina, na literatura, só existe isto que trata destes temporais, destes lugares negros, destes lugares odientos. É só no umbral. Então, podemos ter a impressão que somos tão santificados como encarnados, que os umbrais estão separados de nós em algum lugar por aí. Aí pode ser que vamos para os umbrais. Se houvesse, abrissem os olhos, não carnais, iam ver por todas as partes, umbrais por todas as partes, escuridão, loucura, débitos gigantescos. Quem tira a impressão, então bate no ombro destes seres caminhantes sem parar à toa, existenciais, porque estão existentes, bata no ombro e diz, escuta, posso tratar, são impressões. Por isso, haveria a precisão, o intento de qualificar a bússola sagrada deste pórtico através dos fundamentos desde o reino dos encarnados. No reino dos encarnados que estão, como santos que são, e pela glória e redenção que são, de que estão esplendorosos aqui, e de que nada de todos os umbrais poderiam entrar aqui, não é? Não é isto? Temos a impressão disto. Temos as impressões onde todas as luzes externas deste mundo, onde elas mais estão claras e possíveis. Podemos dizer, então, que desta redenção que todos estamos lá dentro, então todos os umbrais desaparecem. Nada disto. Então, nós dentro em breve vão estar mais 2 guias, por isso não adianta falar para os guias. Me deixe no plano da luz, da redenção pura, guias. Aí o guia vai bater nas costas e dizer, não precisamos fazer nada. Apenas não siga a direção de vossas impressões, das piores possíveis. Nas piores impressões, existem a integração com os umbrais. Mas é só nossa, não é? Ninguém está vendo. Está no nosso peito sagrado, no nosso coração sagrado, e só nosso. Não, porque é visível. E seres que estão no umbralesco, eles veem o quê? O umbralesco. E se acercam do umbralesco que entendemos que é só nosso interior, do nosso coração, do nosso diário particular. Ninguém vê. Então podemos manifestar as impressões externas como quisermos a toda hora,
Então, no itinerário de todas as impressões que tinham a impressão do certo, do errado, disto, do que era legal, do que era justo, existem seres que têm a revelação de que são inquilinos nesta terra em totalidade. E tentam, dentro do seu intento, dentro dos fundamentos, não das impressões, nem das justificativas disto ou daquilo, retornar ao seu feitio na escuridão, com pedras no sapato e tudo ou mais. Este é o feitio daquele que principia, dentro do fundamento, o seu retorno, não nas impressões de que está pronto, porque é de direito, porque é justo, porque foi por aquilo. Nada muda o ato e o fato. Ele é absoluto, porque ele traz consignados todos, como todo aquele aspecto legal, que um algo que se move, move outro, que move outro, que move outro, entrelaça-se e ficamos um vestígio, impressão coletiva gigantesca. Se for tirar de tudo aquilo, fala, vem aqui que eu vou tirar. Não tira, porque vai retirar partes. Se tirar o braço primeiro, arranca o braço e joga fora, depois arranca as pernas e joga fora. Então, este ser da natureza humana e espiritual, que teve uma revelação de que as pedras estavam no sapato e de que criar uma estrada macia para os pés e poder, então, se atrelar ao mundo de modo imaginável de todos, para ter recurso para fazer um colchoado macio, para caminhar com as pedras no sapato e que elas não doam. E quando teve esta revelação, e de que teve a revelação de que as impressões que tinha não era de que tinha pedra no sapato, e assim por diante vai repercutindo um assombro de que tudo é o inválido das impressões. Nisso existe algo que se estremece, um estremecer de Abigail que está escrito lá na frente. E quando isto acontece, quando estremecemos de tudo isto e temos algo inacreditável, porque torna inválido tudo, aí chega um guia. Estamos tão em desespero e apavorado como se estivessem perdidos na selva. E ele diz, siga-me. Mas seguimos até tudo que é possível dentro disso. Mas não vamos atravessar em algum lugar para chegar num chuveiro redentor. Então, este ser da natureza espiritual de que estamos tratando, só existe algo para nós, uma competência de arrecadar a potência sustentadora divina em nós, ou levá-la para todos os cantos. Mas eu tenho a impressão que naquele canto não. Eu tenho a impressão que ali não tem uma torneira esvaziadora, mas nós estamos vendo uma torneira esvaziadora. Mas eu tenho a impressão que não tem. Então, tudo aquilo que arremata em nós a potência divina sustentadora e traz um débito é porque escoa, é uma equação exata. Como escoa os recursos dos vossos bolsos? Por onde que escoa? Então, utilize as impressões do fundamento do recurso de vossos bolsos, vê se funciona a impressão. Ou elas estão no bolso, ou elas não estão. Mas temos impressões também de que um lugar exato para que estarmos
dentro de um esquecimento profundo, esquecemos que estamos num lugar perigoso e quando vemos, os bolsos estão vazios. Mas aí podemos dizer para o nosso vizinho, é que eu tive a impressão que não era. Então este ser da natureza humana e espiritual, 1000 vezes, mais de 1000. Arrebatado desta potência mais que não escoa. Desta potência mais que não escoa. E de que traz um estremecer natural, onde todas as impressões tornam-se inválidas, principalmente daquelas que são as mais trapaceiras possíveis. Podemos ter impressão de fome? Ou temos fome? Então, ora, tenho a impressão de que estou com fome. Vale para isto? Então poderia dizer o contrário. Tenho a impressão que não preciso comer. Está resolvido. Então partam disto. Fundamento. Voltando a este ser da natureza humana e espiritual. Num ponto onde esta potência divina faz presença, ela ajusta tudo por natureza, todas as entradas de que estão totalmente impressões para todos os cantos, elas se ajustam. Uma por uma, as entradas. Quando se ajusta todas as entradas, temos uma estadia de totalidade. Por natureza. Não precisamos pegar martelo e prego. Por natureza. E quando isto aconteça por natureza, existe o estado de que possa estar tão indiscutível que é impossível de tratar, porque traz a proeza de um bem-estar gigantesco, uma certeza gigantesca e uma fome divina gigantesca. Neste caso, surpreendentemente sempre, apresenta-se uma passagem. Surpreendentemente, esta passagem não é visível. Ela só reina numa velocidade maior, dada a luz da potência maior deste ser que se apresenta, ou ela se apresenta. Isso diz respeito, quando isto se apresenta, todo o foco, todo o arbítrio real, todo o conhecimento real, tudo que é das entradas reais, absoluta, fora das impressões. Tem um vislumbre, tem uma visão outra que não seja da carne, outra visão, naturalmente surge. O que impede, é o que tratamos, é o que impede. Simplesmente isto, porque ela aparece. O convite é natural para adentrar. E é um convite natural de que não se olhe para trás. Porque o desígnio desta vida e o desígnio de todos não estão nas impressões que temos de nossos semelhantes. Está na mão da justiça real e da lei real deste mundo. Adentrando algo que de tantas e tantas possibilidades do primeiro reino, do primeiro contágio espiritual, do primeiro, e tanto pode ser primeiro, apresenta-se algo muitíssimo distinto do que possamos ter a impressão.
é o reino do descanso, porque ele imprime em si mesmo de que todos os bilhões de seres desta Terra estão profundamente cansados. Este cansaço, que podemos jogar nossas impressões para todos os lados, almofadas para todos os lados, almofadas macias para todos os cantos, basta ter recurso. E aí podemos descansar. Só que não descansa. Então, nesta terra do descanso, na velocidade e na terra deste descanso, algo acontece inacreditável. Tem o perfil do céu. Sabe por que Madre Paulina está tratando disto? Porque já passou nesta passagem. Não como um ser da totalidade possível, deste ser que estamos tratando. Porque Madre Paulina ainda está com pedra no sapato. Mas houve uma passagem redentora. Por isso estou aqui. E nesta terra deste descanso, maior estadia que pode ser de qualquer um destes bilhões de seres desta terra, porque estão todos a esmo na mesma impressão, da pior possível. Quando neste descanso, algo, numa entrada do consignado da natureza humana, que diz respeito à gratidão, quer dizer que a entrada emocional que subdivide-se. A mais direta possível é a gratidão. Esta gratidão que falamos de estamos inquilinos nesta terra, que não existe mais. Uma gratidão. E a estadia da gratidão é uma explosão desta entrada da gratidão. Então não temos a gratidão apenas para prática para dia. A gratidão é por tudo. Porque tornamos o maior inquilino do mundo universal, de todos os planos e atmosferas e tudo, uma gratidão gigantesca. Sensibilidade máxima. Quando explode, a gratidão explode ao mesmo tempo a uma entrada fundamental no consórcio. Aquela entrada no consórcio entre o ser e a criatura, dentro que está no desígnio daquilo que mais possa parecer da fé. Entramos em oração. A estadia da oração não leva para que vamos caminhar para orar em algum lugar do oratório, para orar. Explode em nós, quer dizer que na totalidade nós existe um templo sagrado nosso que explode. Entramos em oração, quer dizer que entrar em oração é contínuo, permanente. Não é algo que vamos orar à tarde ou de manhã. Estão recobrando a totalidade do que tratamos. Então vamos levantar as mãos com as palmas para cima. E quando entramos em oração, é aquele a parte, como já tratamos tanto, daquilo que somos sustentados. Quer dizer que a impressão que temos de que nós sustentamos impressões de todas, elas como nuvens espessas desaparecem. Só existe algo, tudo desde o existencial e de toda a possibilidade de existir, de ser e de estar, e daquilo que é sustentado. Então a oração é isto. É um predisposto automático, grandioso, imenso, onde todas as nuvens das impressões desaparecem.
E dentro de tudo as circunstâncias das impressões, desaparece um falso ser para originar um real ser. No consignado deste pórtico, há 3 vertentes consignadas em efetivo. Por concordância absoluta dentro da lei e dentro do que é justo. A primeira vertente, que dá direito para cada um que aqui esteja, encarnados ou desencarnados, seja onde e quantidade que for. Sempre há um ser da natureza humana e espiritual que queira estar próximo e voltar a estar próximo. Em longínquas possibilidades de estar entre idas e vindas para cá ou em outras partes. E eles têm o direito de vir à frente de cada um, porque podemos dizer assim está bom de estar prontos para isso? Quando que estão prontos para isso? Então este ser tem uma amorosidade explícita por este reencontro. Dentro de um combinado justo, legítimo, ascensional, e de que está para cada um, não um para todos. E de que todo convite seja para isto. Um ser que naturalmente possa ascensionar cada um de vós e de nós. Seres que estão próximos e ascensionam dentro de algo misterioso nas profundezas de cada um. O que poderiam dizer para este ser? O que ele diria para todos nós? É da conta de todos nós. É privativo, não é? Que diriam? O que poderiam dizer para este ser dentre tantas impressões? Mas aqui um convite especial. A segunda vertente refere-se aos guias. Os guias trabalham e vivem em frequências. Atuam em frequência. Cada um de vós tem um tipo de frequência. E cada um combinando com a frequência de um guia. Ele está atuante, sempre. Um guia atua para muitos seres, não para um. Porque está na vertente de um consignado. E sim, mas para cada um de vós, na vertente que seja no consignado das irradiações. Quer dizer que mais do que as impressões mais estúpidas, cada um de vós tem um consignado de uma irradiação. O que vale mais? E este guia diz: saibam todos vós que a propriedade de um guia é guiar. É claro. Realizar uma obra de colocar para este guia as várias oficinas, a bel prazer das impressões. Então nos tornamos desobsediadores. Nós arrumamos profissões. Nós vamos ter o destino de arrumar recurso e colocar recurso no bolso para pagar as dívidas. E assim por diante. Assim que nos tornar os guias, e somos obrigados a fazer. Porque senão não é mais meu guia. Um guia é um guia. Está pronto instantaneamente para guiar?
de uma atmosfera para outra atmosfera, de um campo para outro campo, de uma passagem para outra passagem, e assim por diante. Na medida que estamos prontos para isto. Mas não precisamos estar prontos, porque na medida que um guia nos chama, já nós não vamos. Queremos levar tudo. Queremos que esteja materializado todos os nossos desejos. E assim por diante. E assim por diante, ele diz, bate nosso ombro e diz, sempre estarei pronto. Mas quando vir comigo, vai vir comigo. Bagagem não, porque não vai suportar a volta. Com bagagem, no meio do caminho, vai estacionar, ficar impotente e ficar lá. A terceira vertente são os que, conjuntamente seres da natureza humana e espiritual, com seres outros naturais, que diz respeito que toda a sua evolução não está contida na reencarnação. Contudo, trazem consigo algo inacreditável de possibilidades curativas. Então, se temos um sintoma e é citado este sintoma, se mesmo a ciência diz de que estamos com um sintoma em tal órgão, este órgão tem 7 camadas. Dá mais aquelas que pegam na mão e olham para um estômago, até o que significa a potência divina em ação no estômago, para simplesmente ele ser um estômago, e também para ele continuar sendo estômago quando saírem daqui. Tanto continuam que se tiver uma praga no estômago, vão sentir ela depois, porque o estômago continua em outra velocidade. E esses seres curadores, o estímulo de curar é gigantesco. Fazem tudo o que é possível. Independente de tudo, porque foram colocados em ação, até que encontre uma porta que nós mesmos colocamos, intransponível para a cura. Porque realizamos esta obra-prima também. Porque dentro de todas as impressões, temos talvez a impressão de que ficar doente é melhor. Colocamos a porta e ele vai entrar, vai bater a cabeça na porta, para como que entro para curar. E todos que estão aqui, e de todos que estão aqui, nesta imensidão de seres que estão aqui, invisíveis, todos estão sobre a mesma ação, identicamente que estão de encarnados a desencarnados, invariáveis de velocidades, invariáveis de campo, invariáveis de tudo demais. E para todos os seres que há distância. Então saibam, aqui está o epicentro da possibilidade. Então não podemos levar o epicentro desta possibilidade com todos os seres que a realizam aqui e levar para algum lar distante. Eles levam sim o que podem. O que podem. Então podem alçar voo e tentar, para quem quiserem, dos seres que estão à vossa volta e do vosso intento. Então saibam, estamos numa velocidade um pouco distinta. A competência disto é simples. Uma potência sustentadora do Pai,
que se acumula. Encostem as mãos umas às outras. Este é um gesto simples de todo o descomplicado das impressões e de todo o caminho que traçamos para este ser, que trouxemos como exemplo, mas que trouxemos também algo bem pequeno, insignificante do que possa ser uma potência a mais para todos nós. Então, no efetivo, desde o princípio do mundo, onde os seres da natureza como nós estamos, chegamos a este orbe. Do que significa, onde mais puramente possível, longe das impressões, temos contágio com seres espirituais, muito simples e natural. E diante disto, diante do que significa a verdadeira humildade que se diz, é que com todas as impressões, e temos um contato direto, simples, tudo aquilo que nos sustenta. Então, temos uma gratidão profunda. Entramos em prece natural, e na prece natural, estimula-se até que consagramos o feitio deste ato. E a consagração deste feitio, desde o princípio, desde os seres isoladíssimos nesta terra, consagravam o feitio do Espírito por tudo aquilo que apenas através do Espírito diretamente poderiam sobreviver. Um bens a Deus infinito, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto não está no módico de uma congregação, está no módico efetivo de cada um de nós apenas. E que realiza-se por si mesmo. Podemos abaixar as mãos. Bendita seja esta possibilidade, filhos desta vida. Sabemos o quanto é cansativo tratarmos de fundamentos. Mas se tivemos a impressão de que é muito ou pouco, ou tivemos a impressão disto ou daquilo, não poderemos estar no estado original daquilo que precisamos realizar, e é este. Abrindo todas as portas lentamente até que todas estivessem abertas. Bens a Deus, estamos encerrando.